Paz do Senhor, pessoal, boa tarde, que Deus possa nos abençoar essa tarde. Vamos estudar hoje mais uma parábola bastante conhecida, né, que muitas vezes até nós usamos a expressão dessa parábola, o bom samaritano. Mas antes de começarmos, vamos ter um tempo de oração? Pai, nós queremos orar nesse momento. Senhor, nós precisamos de Ti, dependemos totalmente da Tua graça, do Teu amor, que Tu nos ensine e ministre ao nosso coração. Que nessa tarde o poder da Tua palavra penetre na nossa vida, no nosso coração e que haja uma mudança na nossa vida. Que sejamos transformados e possamos, Senhor, aprender a Tua palavra. É o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Depois de nós estudarmos a parábola, nós também vamos estar orando pela tua necessidade, né? Eu sempre lembro, se você tem um propósito, algo que você está colocando na presença de Deus, todas as quintas-feiras, nessa tarde da live, depois nós vamos estar orando pelo teu propósito, pelo teu motivo de oração. Então, nós vamos estar estudando agora a palavra de Deus, né? Que Deus possa estar falando conosco. E eu gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia, se você tem como abrir a Bíblia, se não, escute com atenção. Nós vamos ler Lucas 10, a partir do 25, versículo 25, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Essa parábola que nós vamos estar estudando hoje. Mas para nós é importante, para que nós possamos entender a palavra, a parábola e aquilo que Deus quer nos falar, nós também precisamos entender um pouco
de contexto cultural da época. E muitas vezes nós não entendemos as parábolas porque nós não entendemos o contexto da cultura, como as coisas acontecem, como eram as coisas naquela época. Porque quando os fariseus ouviam, quando os intérpretes da lei, eles ouviam as parábolas de Jesus, muitas vezes eles ficavam escandalizados. Então, só que, por exemplo, nós lemos, para nós é uma história tranquila, um ano passou, outro passou, e depois outro de outro lugar passou e teve misericórdia, e nós entendemos às vezes de uma maneira, muitas vezes de uma maneira muito superficial. E a Bíblia, ela precisa ser entendida como ela é, porque Deus quer dizer na Bíblia aquilo que Ele quer dizer, não aquilo que eu quero que Deus diga. Então Deus diz o que Ele quer dizer. Então nós precisamos estudar. E por isso que nós precisamos, lembra que a Bíblia fala que nós temos mestres, pessoas que ensinam, então nós precisamos de pessoas que estudam um pouco mais, bem mais, para que possamos aprender, pessoas que nos ensinem. Por isso que a gente tem um tempo aqui para aprender a palavra de Deus. Não é só para ler um texto, incentivar você e animar você a continuar, não. A palavra de Deus é apta para o ensino, para a salvação, para a correção. Nós precisamos estudar. E esta é uma das parábolas, nós temos estudado à tarde as parábolas, né, nas lives de quinta, quando eu estou fazendo a live, e essa é uma das parábolas que muitas pessoas não entendem o contexto. Então, nós vamos estudar um pouquinho e entender o que o Senhor quer dizer com isso, e vamos aprender e ser edificados com a palavra de Deus. Então, o que começa? Começa que Jesus começa uma parábola com a questão é o intérprete da lei, que ele começa o diálogo com Jesus e depois Jesus conta essa parábola. Mas quem era um intérprete da lei? Um intérprete da lei, ele era um especialista, aquele que conhecia as leis e aquele que sabia, ele escrevia, ele conhecia a lei, né? Então, quando ele começa a falar com Jesus, ele não fala com Jesus para obter conhecimento. Aqui nós vemos, lá no versículo 25, ó, ele levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele não queria prender. Ele queria fazer algo para pegar Jesus numa armadilha, né? Ele era um conhecedor da lei, ele sabia, ele era um intérprete, então ele queria fazer algo, uma pergunta para pôr Jesus à prova. Daí ele começa perguntando: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Aí no versículo 27, ele dá uma resposta de 2 mandamentos que resumem toda a lei. Quais são os 2 mandamentos que resumem toda a lei? É esse aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esses 2, na verdade, eles resumem toda a lei, porque a nossa vida deve ser direcionada a amar a Deus de todo o nosso coração e a amar o nosso próximo. Se nós realmente fizermos isso, nós vamos estar cumprindo toda a lei. Mas a questão é assim, ó, ninguém consegue cumprir a lei com perfeição. Ninguém de nós. E a Bíblia diz que se nós cairmos numa só, né, dos requisitos da lei, nós somos condenados. Então ninguém consegue cumprir a lei, ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Só um conseguiu cumprir a lei com perfeição, cumpriu a lei com toda a perfeição, que foi Jesus.
Lembra que ele disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus cumpriu toda a lei com perfeição. E a justiça de Jesus é que foi imputada a nós, né? Isso nós já estudamos também sobre isso. Mas vamos ver aqui na parábola. Então, o intérprete da lei fala esses 2 mandamentos que resume toda a lei. E daí Jesus disse, respondeste, lá no versículo 28. E respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas o intérprete da lei não se deu por satisfeito. Daí, porque lembra, ele queria pôr Jesus à prova. O que ele perguntou daí para Jesus? Tá, mas quem é o meu próximo? Lembra? Você que lê a Bíblia, o que está escrito lá em 1 de João, como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama a teu irmão a quem você vê? Nós não vemos a Deus. E como nós podemos dizer que amamos a Deus, se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos? Nós sempre devemos parar para pensar isso. Mas está aqui um intérprete da lei testando Jesus e perguntando, quem é o meu próximo? Porque para os judeus daquela época, quando ele faz essa pergunta, quem é meu próximo? Por exemplo, para um fariseu, o próximo do fariseu seria outro fariseu e no máximo um judeu, alguém ali da nação. Esse seria o próximo dele. Então ele nunca julgou pessoa de outras nações próximo dele. Para os judeus eram os cães, as outras pessoas, os que não eram judeus eram os cães, os gentios eram os cães. Então eles não consideravam outra pessoa. Então, para um fariseu, quem seria o próximo do fariseu? Outro fariseu, ou no máximo alguém da nação dele, outro judeu. Então ele faz essa pergunta, Jesus, quem que é meu próximo? Aí, então, o nosso Senhor começa falando uma parábola. Ele responde a pergunta do intérprete da lei, contando uma parábola aqui no versículo 30, que diz assim, ó. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente esse certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, a estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada extremamente perigosa, Jerusalém ficava mais no alto, Jericó ficava mais abaixo e era uma estrada sinuosa, tinha cavernas, tinha vales, era uma estrada extremamente perigosa, Então era um lugar de assaltantes. E esse homem, ele descia de Jerusalém, ia para Jericó. Jesus não diz quem é esse homem, mas se pressupõe, provavelmente, devia ser um judeu. Daí esse homem vinha na estrada, o que aconteceu com ele? Jesus disse, ó, veio a cair na mão de salteadores, que depois de roubarem tudo, deixaram ele semi-morto. Praticamente mortos, deixa abandonado ali, o cara morre. Tá lá o homem na beira do caminho. Jesus então está respondendo a pergunta, contando essa história. Aí Jesus disse assim, ó, lá no versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Então o sacerdote descia, ele também vinha de Jerusalém. Então, se ele vinha de Jerusalém, se ele estivesse indo para Jerusalém, era um sacerdote, provavelmente ele ia para o templo, mas como ele descia também de Jerusalém, que era um sacerdote, já tinha feito os serviços do templo, e pela lei, você não poderia tocar num cadáver, porque daí cerimonialmente você ia ficar impuro.
Então, pela lei, né, nem podia, via aquele homem lá, estava prestes a morrer, pela lei ele nem podia tocar, dizer, eu não vou fazer nada pela lei, não posso nem tocar no cadáver, sou um sacerdote, eu não vou fazer nada. Olhou e passou ao lado. Então Jesus começou, passava um sacerdote. Depois do sacerdote, passou um levita. Ele também descia, ele também veio de Jerusalém e estava passando por aquele mesmo caminho. Quem é um levita? Um levita era alguém que também dependia do templo, dos dízimos, e levita era aquele que às vezes iam junto com os peregrinos, quando os peregrinos iam para Jerusalém, levita também ia lá, e ele era alguém que dependia do templo. Então se pressupunha que o levita iria ter misericórdia daquele homem. Mas o levita não teve misericórdia daquele homem. Também olhou, foi indiferente e passou o largo. Então você tem que se colocar assim, ó, quem está escutando essa parábola são judeus e intérpretes da lei. Então Jesus começou essa história. Então, quando nós lemos a parábola, nós temos que nos colocar, entender o contexto e ficar imaginando fato por fato, né? Então o intérprete da lei está escutando, Jesus primeiro passou um sacerdote, né? O sacerdote não fez nada, passou ao largo. Agora passou um levita, que é um nível abaixo do sacerdote. Então se pressupunha, né, que passou um sacerdote, passou um levita, agora vai passar um judeu comum do povo. Né? Então é isso que nós temos que nos colocar no lugar de quem está ouvindo a parábola. Pela lógica seria isso. Mas o que acontece? Passou o sacerdote, passou o levita, de repente passa uma figura que não tem nada a ver nem com o sacerdote, nem com o levita. Passa um samaritano. Qual é o problema para nós entendermos essa questão do samaritano? Como nós não conhecemos muito o contexto judaico nem da época, para nós passar um samaritano, passou um samaritano. Não, mas a questão não é essa. Nós temos que entender o que implica ser um samaritano. O choque que dá naquele intérprete da lei quando ele começa a escutar. E Jesus falou do sacerdote judeu, que provavelmente o homem que descia talvez fosse um judeu. Jesus não disse quem era o homem, mas provavelmente era um judeu. Passou um levita judeu, que também não ajudou, né? E agora passa uma pessoa totalmente fora do contexto, passa um samaritano. Então agora nós vamos dar uma paradinha para entender quem são os samaritanos. Quando você lê um pouco a Bíblia, você já deve ter visto na mulher do poço, né, a mulher samaritana, que diz que os judeus não se davam com os samaritanos, mas nós muitas vezes não paramos para estudar e para pensar por que os judeus não se davam com os samaritanos e quem são os samaritanos. Então vamos entender, vamos agora ir lá para o Velho Testamento, no livro de Reis, Segunda Reis, capítulo 17. Então eu estou voltando lá para a época dos reis, muitos e muitos séculos atrás, né? Séculos atrás mesmo, né? Antes de Jesus, na época dos reis, o povo de Israel, né, ele já estava dividido em 2 reinos na época, que eu vou ler aqui. Lembro que o povo de Israel se dividiu no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte era Israel e o reino do sul era Judá, a tribo de Judá. Então era 2 povos, se dividiu, né? E o reino do norte, que era Israel, foi o primeiro que se desviou dos caminhos do Senhor. Então o que aconteceu? Agora eu vou ler aqui em 2 Reis 17, o título é, que a Bíblia que eu tô lendo tem algumas Bíblias que tem um títulozinho para que você entenda, ó.
o rei da Síria renova a população de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte e Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Então, era todo um povo judeu dividido em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, o Reino do Norte foi o primeiro que se desviou, e a capital era Samaria, então ela foi invadida pelo rei da Síria. Então, agora eu vou ler, presta atenção. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos sírios de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugar alto, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Isso aqui, eu li só um trecho da história aqui de 2 Reis, então dá para entender o que aconteceu na Samaria. Então, os judeus, por causa disso, eles não consideravam os samaritanos como judeus. Eles não consideravam os samaritanos. Porque Samaria, lembra? Samaria tinha sido capital de Israel. Israel foi tirada, a Síria invadiu e trouxe outros povos. E o que aconteceu na história aqui que eu li? Os outros povos que vieram lá começaram a servir todos os deuses deles. Alguns matavam os seus filhos, sacrificavam os seus filhos. E o que aconteceu? Deus enviou leões e começou os leões matar as pessoas, e eles começaram: não, isso aqui está acontecendo porque a gente não sabe servir o Deus de Israel. Então manda os sacerdotes que vocês tiraram aqui, que levaram embora, falar para o rei da Síria, e traz para cá, para que a gente aprenda a servir esse Deus de Israel, que era o Deus daqui. Aí os sacerdotes começaram a ensinar, para servir a Deus, quais são os sacrifícios, o que tinham que fazer. Só que o que aconteceu? Eles, ao mesmo tempo que serviam o Deus de Israel, eles também serviam os deuses deles. Então ali começou o culto misto dos samaritanos. Então esses eram samaritanos. Era uma coisa misturada de judeus com pagãos. Então era toda essa mistura.
Então, o que que acontece? Bem mais tarde, depois também Judá foi exilado, mas eles não consideravam mais os samaritanos. Então, os samaritanos, para eles, assim, eram misturados, serviam os outros deuses, eles conheciam o Senhor, mas eles também serviam outros deuses. Então, eles não consideravam um judeu puro judeu, ele imagina um samaritano. O samaritano foi aquele que se misturou com outros povos e serviam aos outros deuses. Então, eles odiavam os samaritanos. Por isso, eu acho que agora você entendeu, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Agora, voltando aqui para a nossa parábola, né, eu dei só uma parte para que você possa entender, é muito importante entender esse contexto. Então, imagina um intérprete da lei, um fariseu, um judeu, está escutando, né, passa o sacerdote, não se preocupa com o homem que está lá caído, passa um levita, não se preocupa com o homem que está lá caído. Aí vem um samaritano. Imagina o intérprete da lei perguntando, o samaritano. E o que Jesus disse? Certo samaritano, que os judeus não consideravam por causa de todo esse contexto histórico, passou lá e se compadeceu. O samaritano teve misericórdia daquele homem. Imagina o intérprete da lei escutando. E o que o samaritano fez? Ele pegou lá no versículo 34. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Então, óleo e vinho era o remédio da época para limpar os ferimentos. Cuidou dos ferimentos, ele teve misericórdia, ele teve compaixão daquele homem que provavelmente era um judeu. E foi lá, pegou, levou na estalagem, né? Certamente porque, ó, no outro dia passou a noite lá, ó, e chegando lá no versículo, ó, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, no versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários, certamente passou a noite ali, cuidando do homem, falou com o dono da estalagem, ainda pagou o salário, pagou para ele, olha, tá aqui, eu tô pagando para ti, se por acaso você gastar mais quando eu voltar, eu pago para você. Você tá conseguindo entender agora essa parábola? O choque do intérprete da lei quando Jesus tá falando como aquilo mexia com ele. Porque quem teve misericórdia, quem teve compaixão, era uma pessoa que ele não considerava. Era um samaritano, que ele não considerava. E aí Jesus pergunta para ele, qual dos 3 parece ser o próximo? E você vê aqui que o intérprete da lei, no versículo 37, ele não usa o termo samaritano. O que ele diz? Ó, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Ele não diz, foi o samaritano. Ele diz aquele que usou de misericórdia. Ele nem fala que é o samaritano. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela deve penetrar no profundo do nosso ser e falar conosco. A palavra de Deus é para o nosso ensino. E, na verdade, essa parábola aqui, ela fala sobre misericórdia. A questão da misericórdia que nós devemos ter. E que muitas vezes
nós não temos. Muitas vezes nós somos como o fariseu, porque nós, como cristãos, às vezes nós só ajudamos outro cristão. Nós não ajudamos as outras pessoas. Muitas vezes nós não temos compaixão. E quando Jesus começa, uma das coisas muito sérias que Jesus sempre discutia e confrontava os fariseus, era a questão da misericórdia, de como eles interpretavam a lei. Eles eram exímios conhecedores da lei. Eles conheciam muito bem. E quando eles chegavam e conversavam com Jesus, muitas vezes era só para fazer prova, para ver se queriam pegar Jesus em alguma falha. E quando Jesus conta essa parábola do samaritano, então ele é confrontado na misericórdia. E quando nós olhamos essa parábola, porque cada parábola nós devemos entender o contexto, o significado simples e olhar para a nossa vida. E nós devemos pensar também se nós temos compaixão, se nós amamos realmente as pessoas, como que nós somos com um tratamento com os outros, como nós tratamos as outras pessoas, a misericórdia na nossa vida. Nós nos julgamos por acaso superiores aos outros? Ah, não, eu caminho para o céu, o outro lá miserável vai para o inferno. Por que nós fazemos isso? Isso é farisaísmo puro. Todos nós estamos debaixo da condenação. Deus, pela misericórdia dele, nos salvou. Ninguém é melhor do que ninguém. Na presença de Deus, um dia vai estar todos igual, reis, grandes, pequenos, gordos, magros, doentes, não interessa a aparência exterior, todos são almas, todos vão estar na presença de Deus. E como nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, procedemos para com os outros. Essa é uma parábola que fala da misericórdia. É uma parábola, é uma história que expressa e fala sobre compaixão, sobre agir com compaixão. Não que as boas obras vão salvar, porque boas obras não salvam. Mas quando você é salvo, você é uma pessoa que se compadece. Essa parábola, ela fala sobre misericórdia. Na vez passada que nós estudamos a parábola, ela fala sobre oração. Perseverarmos na oração. Cada parábola ela tem um ensino, e ela tem um ensino simples, não é complexo o ensino da parábola. Nós não temos que ficar escavando e tirando coisas. Uma parábola é para parar, pensar e orar. Essa aqui é para você parar, pensar e orar. Senhor, eu sou igual o samaritano ou sou igual o fariseu? Eu só ajudo quem eu acho que merece ajuda. Não, eu vou ajudar aquele merece ajuda. Aquele lá não vou ajudar. Não merece ser ajudado. Isso sabe o que é? Falta de misericórdia. Falta de misericórdia. Então, e quando nós olhamos e olhamos esse ensino, nós devemos ver a nossa vida, Senhor, como estou. Lembra uma das bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia que nós alcançamos é a misericórdia de Deus para com a nossa vida.
não é a misericórdia dos outros. Nós precisamos da misericórdia de Deus para a salvação. E quem foi alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, essa pessoa que foi alcançada pela graça, foi alcançada pela misericórdia, essa pessoa ela sabe ajudar os outros. Ela tem compaixão. Então, que nós aprendamos a ser próximo, a amar as pessoas, a ser pessoas misericordiosas. Essa é uma parábola da misericórdia que nos ensina a ter misericórdia e nos faz analisar a nossa vida. Porque os intérpretes da lei, um fariseu, quem era o próximo do outro fariseu? Outro fariseu. Quem é o nosso próximo? Não pode ser só o irmão da igreja ou aquele que eu conheço ou o meu parente. Não, eu ajudo ele porque o meu parente, aquele lá não merece ser ajudado. Aquele lá não vou dar nada mesmo. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas nós só aprendemos a ser misericordiosos na presença daquele que nos deu misericórdia. Você está entendendo agora que nós não conseguimos cumprir toda a lei? Para ser salvo, nós precisamos cumprir a lei com perfeição. E nós não temos misericórdia. Nós não somos misericordiosos. Então já falhamos na lei. Então não somos bonzinhos, então somos condenados. Porque nós não cumprimos toda a lei. Mas Jesus veio cumprir toda a lei. Jesus se compadeceu da nossa vida, da minha vida, da tua vida. E nos alcançou com a sua salvação. E quando nós somos alcançados por tão grande salvação, nós devemos aprender a ter misericórdia. Misericórdia. É uma parábola que fala da misericórdia. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. Espero que Deus tenha falado contigo, ministrado ao teu coração. Gostaria que você lesse, relesse e pensasse nisso. Leia de novo, pense na parábola e Deus vai falar com a tua vida. Deus fala conosco quando nós lemos a palavra dele. Então que você possa ler novamente essa parábola e pensar no que é a misericórdia. Se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, colocasse a tua vida na presença de Deus e diz: Jesus, me ajuda. Que eu aprenda a amar as pessoas que eu vejo, porque senão eu não posso dizer: Jesus, eu te amo. Que Deus tenha falado e ministrado ao teu coração como ministrou ao meu coração. Amém? Então vamos orar, buscar a presença de Deus. Não sei qual é o teu propósito de oração, porque na quinta-feira eu sempre disse, se você tem um propósito de oração, nós vamos estar orando contigo. Então coloca agora a tua vida, o teu problema na presença de Deus e vamos estar orando. Pai, nesse momento nos colocamos diante de Ti e queremos colocar na Tua presença a petição do nosso coração. Senhor, Tu conheces o problema e a situação de cada um, aquilo que cada coração aflito está colocando diante de Ti. Tu, ó Deus de toda misericórdia que nos alcançaste, pela Tua graça e misericórdia, opera nessa situação. Traz a libertação, a cura que vem do alto, que o Teu poder venha agir. Ó Deus de graça e misericórdia, agindo nessa vida, nessa situação, Senhor, naquilo que está sendo colocado nesse momento na Tua presença. Abençoa, Pai, e traz a cura, a libertação, a ação que vem do alto. Nós Te louvamos, nós glorificamos o Teu nome pela vitória que vem de Ti.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, transformando a tua vida, que você possa ler e estudar a palavra de Deus e aprender conosco. Semana que vem, o pastor Osmar vai estar ministrando a palavra. Na outra semana, nós vamos continuar estudando as parábolas, né? Que Deus te abençoe, te fortaleça, tenha um bom fim de semana. Vá no culto, é importante ir no culto adorar a Deus. Vá no culto, busque a presença de Deus, adore ao Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.